Ciro, no seu discurso de lançamento da sua campanha, você enumerou uma série de propostas, entre elas financiar smartphones e dar internet de graça e cursos online de capacitação de informática, um plano emergencial de pleno emprego para gerar 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos de governo, também um programa chamado Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio, com estágios remunerados pelo governo para jovens, construção de escolas de tempo integral, reforma urbana e regularização fundiária, um programa de renda mínima universal que uniria aí Auxílio Brasil, seguro-desemprego e aposentadoria rural, também a formação de estoques reguladores de alimentos e também o fornecimento de gás de cozinha pela metade do preço para famílias de renda mensal de até 3 salários mínimos. Muitos desses programas, Ciro, precisam ser financiados pelo próprio governo. E a pergunta que fica é, de onde vem esse dinheiro? Bom, talvez eu seja o único candidato que estou pedindo um debate sobre ideias práticas concretas e eu próprio, nesse mesmo discurso, faço essa pergunta. Então alguém deve dizer, então de onde vem o dinheiro? E eu assumo a tarefa de dizer concretamente de onde vem o dinheiro e você me interrompe porque é uma coisa muito estudada. Eu sou ex-professor de Direito Tributário da universidade e costumo ser muito sério nesses compromissos que assumo. Então, primeiro, o Brasil tem hoje 345 bilhões de reais de renúncias fiscais. Significa imposto devido e que por uma série de favores o governo deixa de cobrar. Não estou falando de sonegação, que é outra pancada, mas não está no meu cálculo. Logo mais a gente pode falar sobre isso. Mas eu dou um exemplo para você saber, e o ouvinte da Nova Brasil saber o que é. Hoje, salmão, filé mignon e queijo suíço tem isenção de PIS/COFINS na cesta básica. E a gente sabe que o povo não come esses 3 elementos, né, nem integra a cesta básica. A renúncia fiscal deste ponto, meu caro Mauro, é de 8 bilhões de reais. Com 8 bilhões de reais por ano, eu boto 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral, da forma como eu faço, como nós fazemos no Ceará, e estamos avançando para universalizar. Isso então, é só no salmão? Salmão, queijo suíço e filé mignon. Só PIS/COFINS. Mas é o seguinte, eu não sei se eu vou milindrar alguém, mas eu gosto de citar casos concretos. A Localiza, que é uma empresa de locação de veículos, que eu escolhi para dar exemplo, por quê? Porque o dono era secretário de privatização do Bolsonaro. E vivia falando mal aí do Estado brasileiro. Pois bem, locação de veículo, ninguém no mundo dá isenção de imposto. Se você olhar um carro da Localiza, a placa é de Belo Horizonte, mesmo que ele seja alugado no Amapá ou em Natal. Por que é em Belo Horizonte? Porque ele não paga IPVA, ou paga o IPVA simbólico. Ele não paga imposto, o ICMS, ele compra direto num regime, tudo favores conseguidos aí à margem, né, desse grande pacto entre o poder econômico e o poder político corrompido do Brasil. Mas para não ficar só no primeiro elemento, eu vou cortar 20% de 350 bilhões. Isso dá 70 bilhões de reais por ano. Depois eu tenho a proposta de cobrar, como eu já fiz quando fui ministro da Fazenda, e só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Então a Michele trabalha aqui na Nova Brasil, quando chega no fim do mês, vai lá o salário dela, 27,5%, já ficou na fonte. Enfim, os super ricos no Brasil botam 1 bilhão de reais no bolso e não pagam um centavo de imposto de renda na pessoa física, na transferência de lucros e dividendos empresariais. O mundo inteiro cobra. E eu cobrava quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, o Lula e o Fernando Henrique acabaram com isso e o Bolsonaro mantém acabado. Se eu volto a cobrar nas alíquotas que eu já cobrei, eu arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. Eu pretendo cobrar 0,5% a 1,5%, alíquotas progressivas, de todas as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Eu atinjo 58 mil brasileiros em 210 milhões de habitantes. O mundo inteiro cobra esse tributo com alíquota moderada para não causar fuga de capitais, porque você ordena a conta de capital onde nós pagamos 0,38% de IOF. Basta que essa alíquota de IOF seja um pouquinho maior para dissuadir a transferência para fora de dinheiro. Embora o Brasil tenha hoje, os brasileiros registrados no Banco Central, 240 bilhões de dólares em offshores no estrangeiro. Entre eles, o ministro da Fazenda do Brasil, Paulo Guedes.
Então a autoridade brasileira encarregada de cobrar imposto, de vigiar que a nossa moeda não derreta na frente do dólar, guarda a fortuna dele no estrangeiro. O presidente do Banco Central do governo Lula também fazia a mesma coisa. No meu governo, autoridades serão proibidas, como a maior parte do mundo faz, de botar o seu dinheiro lá fora, porque a gente não pode dar mau exemplo. Pois bem, se eu cobrar 0,5%, eu arrecado mais 50 bilhões de reais. Então nós vamos aí, 70 mais 60 mais 50, acabou o déficit primário.